Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para uma série de pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, Subsídios Teológicos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú. Na direção geral, pastor Zilmar Melquiades Miguel. E hoje apresentando eu, presbítero Fabiano Bernardino Soares, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical do Campo de Camboriú. E comigo aqui ao meu lado o presbítero irmão Edenilson Rita, que é o primeiro coordenador da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, presbítero Edenilson. Queridos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande de hoje darmos início a esse projeto das pré-aulas, com subsídios para os professores que estão aí na linha de frente, ensinando, levando conhecimento aos nossos irmãos e irmãs. E também o nosso professor convidado para hoje trazer o subsídio teológico da nossa lição do segundo trimestre, a 11ª lição, o pastor Lucier Janival Freita. O pastor Lucier é formado em Teologia e pós-graduação em Hermenêutica pela FAEST, graduando em Ciências da Religião e também em Psicologia, e diretor da Escola Teológica de Camboriú, a ETECAM. Paz do Senhor, pastor Lucier. Muito bem, paz do Senhor, presbítero irmão Edenilson, presbítero irmão Fabiano, a todos os professores de escola dominical, professores de teologia e educadores cristãos que serão alvos desse programa, desse projeto, dessa série de pré-aulas, cuja finalidade é fornecer subsídio bíblico e teológico para que você possa adaptar a realidade da aula ao ambiente onde você está, de maneiras que você possa ser bem-sucedido nessa nobre ocupação para o qual Deus o chamou, que é ensinar a palavra de Deus. O nosso texto áureo da lição de número 11, que o título principal da nossa lição, Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E os objetivos da nossa lição, no primeiro tópico, é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. No segundo tópico, nós vamos conscientizar que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E no terceiro tópico, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. No nosso primeiro tópico, não devemos julgar os outros, pastor Lucier. Muito bem. Vale lembrar que toda situação de julgamento, ela inclui riscos e armadilhas. E o desafio dessa lição é como avaliar, como distinguir entre verdades, meias-verdades e mentiras, tanto no âmbito teológico, no âmbito doutrinário, como também, acima de tudo, a partir de princípios maduros e bíblicos, julgar comportamentos, estilos de vida e fala. Na própria lição que iremos comentar aqui, a gente perceberá que a própria ética cristã estabelece os limites humanos quanto ao julgamento. Veremos que existem áreas nas quais não temos autoridade para dar um parecer, porque ele se constitui em um julgamento injusto. Mas, de um modo geral, a gente precisa entender que o texto em si não está proibindo, em momento algum, a ideia de fazer julgamento. Ele está proibindo o julgamento injusto. E, para tanto, ele sentencia quem assim o faz, porque com a mesma medida que julgardes ou medires, vos hão de medir a vós. Então, não está sendo proibido o ato de julgar, até porque a própria fala de Jesus em relação aos fariseus e às práticas religiosas, o posicionamento de Paulo ante movimentos filosóficos, teológicos e religiosos, mostra claramente que ele não tem nenhum problema em julgar essas coisas quando elas fogem ao padrão doutrinário. Então, não é o julgamento em si que está sendo proibido ou pontuado, mas o julgamento errado e por padrões errados. Aqui um ponto a ser considerado, quando a gente fala sobre o julgamento do outro, nós temos que olhar pela ótica de Paulo, que a igreja ela é o corpo de Cristo. Perfeito. Ele traz bem claro lá em 1 Coríntios,
no capítulo 12, o versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ali Paulo ele vai descrevendo a funcionalidade e a importância de cada membro, né, do corpo de Cristo. Então, quando a gente parte para esse lado dos julgamentos, de ações, de atitudes, nós temos sempre levar em consideração que a igreja é o corpo de Cristo. Então, são formadas por pessoas que têm um histórico, são pessoas que têm uma família. Então, a gente sempre tem que olhar para esse lado, que é um ponto sempre a ser considerado, né? E a gente acrescenta essa fala, pastor, professor Edenilson, é que a nossa tarefa como igreja é fazer julgamentos sábios em um mundo que suspendeu toda a tradição de fazer julgamentos, porque vivemos num momento chamado de pós-modernidade, em que impera, né, governa o princípio da tolerância extrema, a famosa filosofia viva e deixe viver. Todavia, a gente sabe que para o bom ordenamento da vida e das questões éticas e morais, a gente precisa de algum princípio regulador a partir do qual a gente possa distinguir belo de feio, certo de errado, moral de imoral. Do contrário, cairíamos naquele princípio proposto por um filósofo chamado Rousseau, de que deveríamos cada um ser entregue ao próprio capricho e à própria vontade, o que causaria uma selvageria, como também um estado de anarquia, e tudo aquilo que conhecemos como unidades, tanto institucionais como governamentais, deixaria de existir, né? Então, nós somos chamados, sim, a fazer julgamentos. Todavia, o momento problemático é que a gente vive na cultura do individualismo radical e da fé privatizada. Como assim? A cultura do individualismo diz que cada indivíduo tornou-se, portanto, o norte a partir do qual se julga tudo. Vamos pensar em relação à Bíblia. Esse individualismo ele migrou para a hermenêutica. A autoridade não é mais o texto nem o autor do texto, é quem lê. E isso é perigoso. Segundo, vive-se a privatização da fé. Você tem verdades que elas fiquem no âmbito do fórum íntimo, privado. Não tente tornar isso uma realidade na sociedade, porque nós acharemos que você é preconceituoso ou, no mínimo, arrogante. Esse é o desafio, mas não podemos fugir a essa missão. E se o senhor me permite, eu trouxe aqui uma provocação muito interessante sobre o difícil equilíbrio que nós temos que conquistar entre julgar, mas julgar com princípios certos e movidos por um sentimento nobre e elevado que é o amor. O pastor John Stott disse uma coisa muito interessante. Quando as pessoas pensam que estão cheias ou estão cheirando heresia, o nariz começa a se enrugar, os músculos a se contrair e o brilho da batalha surge em seus olhos. Parece que o seu único prazer é brigar. Então as pessoas, elas usam de forma descontextualizada, Mateus capítulo 7, versículo 1, olha, não me julgue, não julgueis para não sejais julgados. Mas elas não entendem que Jesus não está proibindo o julgamento. Do contrário, o texto ali estimula o julgamento, mas o julgamento sobre bases justas e reais. Então, a gente vê que é importante, né, professor Lucia, essa questão do julgamento, né, mas numa perspectiva bíblica e como Jesus nos ensinou. Porque hoje, pelo relativismo, o que se entende? Que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e não tenho esse direito hoje de julgar. Então, quando você vai julgar uma atitude de alguém, a pessoa já vem com essa frase: você não pode julgar. A Bíblia ensina que você não pode julgar. Mas não é isso que ela ensina. Eu tenho sempre a preocupação de tentar situar no tempo e no espaço o que estamos vivendo como igreja. O desafio que vivemos como igreja em nada se parece em nenhum momento. Como eu leciono a história da igreja, o que estamos vivendo em matéria de desafio é um desafio da desconstrução semântica, ou seja, o significado dado por um texto já não é mais definido por aquilo que o autor que escreveu tinha como interesse, como objetivo. Do contrário, a autoridade não é mais o texto, é quem lê. Portanto, verdade é o que eu entendo. Isso é uma proposta do relativismo. E por essa razão é que eu notei aqui que a gente está vivendo uma transição muito preocupante, uma transição preocupante no mundo todo. E isso tem tentado invadir a vida da igreja. Nós passamos das crenças inegociáveis e passamos agora às convicções que precisam ser sustentadas de forma muito cuidadosa para não ofender as pessoas. E depois chegamos agora a um momento muito perigoso que é chamado de imperativo categórico. Qual seria esse imperativo? A minha opinião me basta. A gente vive no reino da opinião. Isso pode ser resumido
na frase de um representante, de um porta-voz do relativismo ético, moral e filosófico, que é o filósofo alemão Nietzsche. Ele disse: não possuímos verdades, apenas opiniões. Porém, nunca a teologia cristã irá concordar com isso, porque nós nos pautamos por valores absolutos. Portanto, quando pensamos o homem, antropologia bíblica, o pensamos como um ser moralmente responsável. Quando pensamos o fim da história, pensamos como uma história que não que caminha para o nada, mas que caminha para um final, para um desfecho. E o próprio autor de Atos vai dizer isso. E Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar os homens, e deu prova disto, ressuscitando de entre os mortos o juiz, a saber, o seu Filho. Por isso, convoca a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Portanto, a igreja ela não pode, em momento algum, deixar de posicionar-se. Porém, o problema é que verdade hoje é definida como minha opinião pessoal, é a interpretação da realidade. E a gente tem que entender que a realidade ela precisa ser interpretada e tudo que compõe ela como cultura, seja expressão religiosa, experiência religiosa, fenômeno religioso, cultura, entretenimento, práticas, estilos de vida, inclusive nós temos que julgar a partir de padrões bíblicos aquilo que tem tentado chegar aos púlpitos da igreja e às salas de aula da escola dominical, das salas de aulas teológicas, aquilo que cheira, aquilo que nos preocupa muito, que é o liberalismo teológico. O segundo tópico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Pastor Luciano? Aqui está implícito, queridos irmãos e companheiros aqui na mesa, um princípio chamado de alteridade. É uma proposta do Evangelho. Fora do Evangelho, a gente é muito propenso a... E devemos ser lembrados de que tudo que fazemos é tocado pelo pecado. Então, nós podemos julgar a partir de lentes distorcidas. Todos conhecem aquela história que tem um enunciado moral da vizinha que sempre julgava que a roupa da vizinha estava suja, mas na verdade era a vidraça dela que estava. Isso é uma analogia perfeita para descrever que as nossas lentes sempre estão sujeitas ao equívoco porque elas estão tocadas pelo pecado. A alteridade seria essa postura de ir até o outro, onde o outro está, para certificar-se de que aquela fala procede. Eu gosto muito da passagem que Eutico cai. Todos gritam, está morto. E o texto diz, e Paulo, descendo do terceiro andar, aproximou-se, olhou e disse, não, a alma dele nele está. Isso é um princípio de verificação seguro que evita esse julgamento precipitado. Todavia, como a gente já pontuou, nós devemos julgar nesse princípio de alteridade. E Jesus ele ensina alguns princípios a partir dos quais a gente pode fazer julgamento. Eu quero pontuar aqui 3 ou 4. Primeiro, humildade e não superioridade. Quando a gente lê Gálatas capítulo 6, há uma fala de Paulo que é muito interessante. Ele diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, julgai-o tal com espírito de mansidão e de amor. Ou seja, Paulo não está proibindo o julgamento, mas ele teme não o julgamento em si, mas quem vai julgar, com que sentimento está sendo feito aquele julgamento. E nós sabemos que os fariseus, eles eram hábeis e conhecidos por julgamentos, às vezes, injustos. Segunda coisa que Jesus institui como princípio ético para fazer um julgamento justo é o fato de que nós julgamos fatos e não presunções. Isso significa que fragmentos de informações não são suficientes para quem vai fazer um julgamento. A gente precisa de todo um contexto claro. Do contrário, a gente percebe que quem decidiu julgar, ele já parte dessa falta de informações. É assim que se constrói o mito do herói e do bandido. Por exemplo, eu tenho um pouco de informações, eu tenho um imaginário popular, então eu monto aquele ser, aquela pessoa, a partir de fragmentos de informações que nem sempre são reais. Porém, quando você lê Provérbios capítulo 18 e versículo 13, o sábio Salomão vai dizer que não é sábio julgar alguma coisa antes de ouvir. Um terceiro princípio que está presente nos ensinos de Cristo é que nós julgamos palavras e ações, não motivos. Porque a gente sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Se um homem pode ser julgado pelas suas palavras e ações, tudo bem.
mas às vezes o homem é capaz de maquiar as suas motivações. Só Deus é que sabe de fato os motivos do coração. E nós somos ordenados a criticar doutrina, métodos, estilo de vida. Por exemplo, quando a gente vê algumas coisas que julgamos aberrações, inovações no púlpito, conteúdos doutrinários, pregações que fogem às doutrinas bíblicas, a gente taxa aquilo de heresia. Nós devemos fazer isso, ok? Quando a gente vê um estilo de vida aberrante, um indivíduo que tem uma estética gritante no púlpito, seja no jeito que fala ou no jeito que se veste, ela foge ao bom senso que pede e espera que o ministro seja marcado por ponderação e equilíbrio. A gente não está fazendo nada de injusto ou fazendo um julgamento de ordem estética nessa questão. Porém, nós não estamos qualificados para julgar os segredos da alma. E é em nome disso que se valem as pessoas mal intencionadas, né? Quando, por exemplo, estão adotando determinado tipo de modelo de arrecadação na mídia, né? Os grandes televangelistas, e eles dizem, Deus sabe que o meu coração é puro. E eu me lembro sempre de uma frase do John MacArthur. Ele diz assim, os homens dizem, só Deus pode me julgar. E ele pergunta, e você não fica assustado com isso? Porque de fato deveria ficar, né? E terceiro, a gente precisa entender que o próprio Satanás, como criatura, e nós somos criaturas, ele de fato mostra a distinção, o abismo gigante entre qualquer criatura, até mesmo dotada de inteligência sobre-humana, como é o próprio Lucifer. Porque quando você lê Jó capítulo 1, do versículo 9 ao 11, o texto diz que o próprio Satanás julgou de forma equivocada as intenções do coração de Jó quando disse, mas também ele é fiel a ti e te honra porque tu o cercastes, e Deus mostrará que ele está preso à condição de criatura, porque até o próprio Satanás julgou errado Jó, porque o tempo irá dizer, e o texto do capítulo 1 termina dizendo, e em tudo isso, Jó em nada pecou contra Deus. Portanto, a gente aprende aqui que as opiniões sem uma fundamentação factual não devem nos perturbar. Você lê, por exemplo, você pode acrescentar. Acrescentar aqui ali nessa fala de sua ali, professor Lúcio, em relação a Jó, certo. E da mesma maneira como Satanás ele criou, né, essa opinião, julgou a vida de Jó, que ele era abençoado e por isso ele era fiel a Deus, ali também mostra que quem conhece realmente as nossas motivações, o nosso interior, a nossa alma, somente é Deus. Porque Deus colocou a sua reputação nas mãos de Jó. Quando ele disse, não, vai lá, né, toca em tudo, toca na saúde, toca na finança, só não toca na vida dele. Então ali Deus colocou a sua reputação na mão de Jó porque justamente conhecia. Os amigos de Jó também vieram com o seu julgamento, com a sua opinião. Então, aqui a proposta, né, nesse ponto 2 ali, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, que antes de nós opinarmos, antes de nós julgarmos, primeiramente nós temos que se olhar no espelho, olhar para nossas vidas, porque aquilo que nós muito criticamos pode ser o erro que nós estamos escondendo. Engraçado, você falando isso, eu me lembrei de uma situação muito inusitada. Eu estava ministrando num culto de doutrina, numa igreja aqui no estado, e de repente alguém interrompeu aquela ministração, era um assunto doutrinário, para fazer uma denúncia, profetizando, tal pessoa está assim, assim, assim. E do nada, o Espírito de Deus assim me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse, irmãos, eu me lembrei agora de uma frase de Freud. E essa frase diz, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Naquela mesma semana, eu estava trabalhando naquele campo, aquela pessoa que se levantou em profecia me procurou e disse, quem estava em adultério era eu. Por causa daquela palavra de sabedoria, ela foi impelida pelo Espírito a entender que o julgamento dela era precipitado. E ela julgou, isso é uma forma de auto-remissão. O indivíduo joga para os outros aquilo que também está nele. Isso é uma coisa muito séria. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, 3 a 5, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, né? Ele diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. E você vai perceber que o evangelho que Paulo pregava, ele confrontava as pessoas e as gerações. E nesse sentido, ele diz, e eu, de modo algum, me deixarei julgar por nenhum de vocês. Por quê? Porque Paulo
tem consciência e isso é um princípio para a vida cristã, né? Nós sabemos que vivemos num mundo midiático em que a destruição de imagens e de reputações é uma coisa muito frágil. E a gente precisa resguardar-se nesse princípio de que as opiniões sem fundamento factual não devem nos perturbar. Se estamos convictos de que estamos diante de Deus, praticando e vivendo em verdade, o tempo se encarregará de dirimir essas dúvidas que foram levantadas acerca de nós. Isso vale para a vida do professor, para a vida do aluno, para a vida do obreiro, para a vida do pastor, para a vida do pregador, para a vida de todos, né? Lembrando que temos um tribunal chamado de consciência. Os escribas e os fariseus, eles eram autoconfiantes, né? Eles se achavam muito justos aos seus próprios olhos. E nisso eles acabavam julgando. E foi nisso aí que Jesus os repreendeu, né? E nós devemos observar isso para que os nossos julgamentos, ou quando a gente olha para uma atitude de uma pessoa, não se ache também muito justos, né? Porque se a gente olhar, eu estou olhando para um outro ser humano, um irmão que errou, mas eu também aqui sou um ser humano, pecador também, e que eu posso cair ali. Isso não quer dizer que justifique o erro do outro, mas a hora que eu olhar e que for julgar por esse âmbito, talvez seja diferente. Entendemos que a disciplina ela é muito bem-vinda e ela faz parte da vida da igreja. Por falta de disciplina e por falta de tratar-se aquilo que deveria se tratar, é que se permite a criação e o crescimento de verdadeiras monstruosidades. Paulo vai tratar, por exemplo, com severidade, no capítulo 5 de 1 Coríntios, havia uma omissão da igreja no trato com aquele rapaz. Isso. Paulo trata ele com severidade e diz, tirai o tal de meio de vós. Então era uma coisa séria, ele tinha que ter aquela postura, né? Engraçado que aquela cultura era uma cultura muito permissiva em termos de pecados sexuais, mas aquela prática, a própria cidade de Corinto abominava. Nossa. Aí Paulo diz, como é que pode? A cidade está perturbada com isso e vocês estão tranquilos? É uma coisa a se pensar, né? Porque aquilo estava contaminando a comunidade cristã. Sim. Então necessitava tomar aquela atitude. Sim. Era precisar ser afastado. Situações radicais. Aquela situação ali. Mas as pessoas que eram indicadas para aquilo. Os anciões, os pastores, os que estavam cuidando, precisavam tomar uma posição naquele momento que estavam sendo omissos. Sempre lembrando que tem que trazer comunhão e não divisão. Sim. Porque a gente vê isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a divisão na igreja. Por questões de julgamento, de opiniões, um começou a dizer, eu sou de Paulo, outro eu sigo a Pedro, eu sou de Paulo, e começou a haver essa divisão, justamente por causa disso. Então, o julgamento, ele tem que vir para trazer também comunhão. E também só há um julgamento verdadeiro quando se há comunhão também. Porque se eu tenho comunhão com o professor Lucier, eu começo a compartilhar mais dele, como que ele se comporta, como que é o histórico dele, qual é a necessidade dele, porque às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. A gente olha uma pessoa na igreja e começa, aquela coisa, pelo que você está vendo, aí começa a ser um julgamento. E aí às vezes você afasta as pessoas por conta disso. Então por isso que é importante esse julgamento dentro de uma convivência. No campo ético e filosófico a gente chama isso de etnocentrismo. Quando uma cultura olha para outra com superioridade. Por exemplo, eu estou estudando cultura indígena na faculdade agora. Então, existe uma mentalidade de que o indígena é preguiçoso. Porém, a gente sabe hoje que existem 320 nações indígenas. Algumas delas são muito trabalhadoras, mas em nome de um preconceito já construído por julgamentos equivocados, se construi essa leitura chamada de etnocêntrica. É quando uma cultura se vê superior a outra e despreza a outra, né? Mas acho que o princípio que deve prevalecer quando se trata de julgamento é o princípio de humildade. Eu quero só pontuar uma coisa interessante. Foi feito um concurso em toda a Europa, na década de 20, para responder uma única pergunta. A Academia Real de Ciências prometeu uma remessa de $10.000 para quem respondesse uma pergunta. A pergunta era, o que há de errado com o mundo? E foi dado a filósofos, teólogos, cientistas, pastores, mestres, uma semana para responder aquilo. Quando o carteiro chegou com uma carta na casa do J.K. Chesterton, que era um escritor e pregador cristão, ele abriu a carta e pediu para o carteiro aguardar. E em 5 minutos ele respondeu. Quando foram abrir as cartas, quem ganhou o prêmio? O Chesterton, porque ele respondeu da forma mais cristã possível. O que há de errado com o mundo? Estava escrito, eu. É uma humildade que brota do espírito do Evangelho. Mas em cada um de nós é uma construção que leva tempo, né?
Por exemplo, quando a gente é ferido no nosso orgulho, a gente julga também. É uma reação humana. Agora a pergunta é, por que a gente está tão interessado em fazer julgamentos ou em julgar? A Bíblia ela nos dá um itinerário certo para fazer isso, né? O primeiro deles é nos guardar dos mesmos erros que denunciamos. Romanos 2:1 diz, e por que julgas tu o teu semelhante quando tu praticas a mesma coisa? É um princípio de julgamento que Paulo estabelece. Segundo, guiar os outros a fim de que não errem. Atos capítulo 20 tem uma fala muito preocupante. Engraçado que eu vi isso num culto de transmissão de pastores. Para mim foi chocante, né? O pastor ia saindo, aí disse, eu vou ler um último texto aqui. Aí ele leu, sei que depois da minha partida virão lobos salteadores que devorarão de forma impiedosa o rebanho. Né? E Paulo diz que teme isso. Então a preocupação de fazer julgamentos, o ministério precisa julgar aquilo que é falado, ensinado e pregado e apresentado. Porque o ministério é o baluarte da verdade, ele é o guardião da igreja. E o mestre, o pastor, o mestre, ele tem que farejar a heresia e correr em cima. Trabalhar em cima dela, Sim. seja estipado Sim. aquilo ali para que não contamine a comunidade cristã e os ensinos ali e venha trazer prejuízos tremendos. Como operador do direito, a gente vê como juízes, né? Trabalha, às vezes tem uma causa, está pronto, já tem um contraditório, já veio a inicial, veio a contestação, o juiz olha e ele para, não é o momento. A causa ainda não está madura para o julgamento. Então, ele olha, pensa, para, olha, volta, dá-se um tempo, espera. E existem as pessoas certas dentro da igreja para que isso aconteça. Nós devemos cuidar para que tudo que vem a gente comece a falar. E muitas das vezes nós estamos julgando a nós mesmos e nos condenando a nós mesmos. Então devemos ter esse cuidado. O nosso terceiro tópico, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, pastor Lucier? Muito bem. Severidade na mente das pessoas está associada à ideia de carrasco, de alguém que é sadomasoquista. Isso não se aplica a Deus. Deus é perfeito equilíbrio, ele é o equilíbrio do ser em sua plenitude, né? É uma medida exata de amor e justiça. Somente Deus consegue dar a cada um o que cada um de fato merece. Quando a Bíblia diz que Deus dará a cada um a recompensa das suas obras, não é que a gente vai ser salvo por obras, mas as nossas obras serão avaliadas com um juízo perfeito, sobre um escrutínio perfeito de Deus e da sua santidade. Eu acredito tanto na ideia de soberania de Deus, que quando algumas pessoas forem sentenciadas, mesmo sabendo que a sentença não é a que é favorável, elas terão uma consciência tão grande da perfeição de Deus naquele momento, que elas dirão, justo és quando julgas, e justo em tudo que fazes. Agora, como Deus nos julga? Deus nos julga pela sua palavra. Aí uma preocupação que está em Mateus, capítulo 17, não estou enganado, que Deus julgará toda palavra frívola, podre em grego, né? Aquilo que não promove crescimento, não agrega comunhão, unidade, mas só traz adoecimento por meio da fala. Isso será julgado. Deus julgará também os segredos do coração, mas pela sua palavra. O critério é a sua palavra. O próprio fato de haver manifestações de engano espiritual como característica daquilo que precede ao arrebatamento da igreja, está atrelado a essa ideia. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses. E como não acolheram em verdade o amor, ou o amor em verdade, Deus lhes enviará o espírito do erro para que creiam a mentira. Então, entendemos que Deus, ele é um exemplo de alguém que julga de forma muito justa. Quando ele julga Davi, né? Ele manda o profeta Natan, ele mandou uma pessoa certa, sensata, porque a intenção de Deus não era matar Davi, mas era restaurá-lo para ele dar continuidade à sua obra. E o que ele faz? Ele suscita todo o sentimento de justiça que havia sido amortecido na consciência de Davi, quando ele lhe conta uma história e ele diz, esse homem é digno de morte. Aí Natan coloca ele no centro da questão e diz, pois é, esse homem é você. Aí ele recobra a consciência e o valor moral. Por isso que ele irá dizer depois, quando o Senhor pergunta para ele,
Preferes cair na mão dos inimigos ou na mão de Deus? Ele diz que prefere cair na mão de Deus, porque em Deus há sempre misericórdia. E um julgamento honesto. Isso. Não é brando? Não, mas é um julgamento honesto por parte de Deus, porque Deus ele não parte, né, do princípio da aparência dos fatos, mas da profundidade no coração do homem. Aí voltando lá à questão de Jó, né? Quando você gostou, né? Fala, eu gosto muito da relação da vida de Jó por conta disso, porque o que Deus fala, né, a respeito de Jó? Que era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que desviava-se do mal. Quer dizer, ele era sincero diante de Deus, reto diante dos homens, temente a Deus, que é o princípio da sabedoria, um homem que se santificava porque se desviava do mal. Mas Deus falou isso. Sim. Ele era sincero diante de Deus. Mas aos homens, o que os amigos de Jó falaram? Será que não tem nenhum pecado escondido? Será que você não errou, não pecou aí? Olha o julgamento. Mas o próprio Senhor, porque conhece o profundo do nosso coração. Então, mais vale você cair na mão de Deus do que dos homens, porque o julgamento dos homens é terrível. Porque não está de acordo com aquilo que realmente está dentro de nós. Sim. Agora, com Deus, não. Deus, ele faz o seu julgamento a partir das intenções, do conhecimento do nosso coração. Né? Professor Denilson, professor Fabiano, um princípio que nos dá segurança para fazer julgamento é a gente lembrar que a gente julga assuntos bíblicos, não preferências. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas são sempre certas à luz da Bíblia. Algumas coisas são sempre erradas à luz da Bíblia. Mas algumas coisas ficam boas ou más a partir do contexto. Quando você lê Romanos capítulo 14, versículo 1, Paulo vai dizer, julgai entre vós mesmos, sobre essas questões que são periféricas. Existem questões que são doutrinárias, então não tem negociação. Está errado, está errado, tem que ser julgado. Agora, por exemplo, a prática do ósculo santo é uma coisa que é contextual. Portanto, eu não posso julgar quem pratica como descontextualizado biblicamente, como também não posso dizer que quem não pratica está negando a Bíblia, porque é uma situação contextual e é uma questão periférica da fé, que tem o caráter de opcionalidade, né? Mais algum comentário? Para finalizar aqui a minha fala também, em relação de tudo isso que a gente comentou aqui, botando aqui, pontuando, né, os pontos aqui que nós consideramos. Então, dentro de tudo que nós falamos aqui, nós temos que nos considerar como Paulo nos ensina, que nós somos um corpo, né? A igreja é o corpo. Nós temos que pontuar que, então, nós somos, né, pecadores, né, porque temos a natureza adâmica. Embora sabemos que fomos salvos do poder do pecado, mas não da influência e da presença do pecado, né? Também nós temos que considerar que, às vezes, aquilo que nós estamos julgando possa ser a nossa fraqueza, o nosso erro, né? E também que o nosso julgamento, nós temos que usar a ótica da misericórdia e do amor de Deus. Interessantemente, Paulo fala uma coisa que sempre marcou meu coração. Ele diz, nada julgueis fora do tempo, porque o tempo esclarecerá as coisas. Interessante essa fala de Paulo, e ela está escrita nos escritos de Paulo, né? E é um princípio para a gente. Eu gosto muito quando eu converso com algumas pessoas, eu vou pedir uma opinião ou pedir alguma coisa, ela falou assim, daqui uma semana eu te respondo. Ou vamos orar. Porque isso é reflexo de sabedoria. É o receio, por já ter errado, de falar de forma precipitada ou de empenhar-se pela palavra. E quando se trata da palavra, eu termino com uma frase. O homem é senhor do que cala e escravo do que fala. Encerrando aqui a primeira parte da nossa série de pré-aulas de subsídios teológicos, né, da classe adultos. Pastor Lucier, quero agradecer a sua presença, né? Você pode abrilhantar aí com o seu conhecimento. Deus abençoe. E espero aí, em outras aulas, possa atender o nosso convite. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Amém, alegria minha. Encerramos aqui mais esse programa da Escola Bíblica Dominical, Subsídios Teológicos. Na próxima semana estaremos aqui para comentar a próxima lição. Que Deus abençoe os irmãos.